Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui hoje com a aula de Estudos Amazônicos, professor Ariel Costa, e hoje estaremos falando com as turmas do oitavo ano, tá? Estudos Amazônicos, turma dos oitavos anos. Então hoje o tema é Amazônia de ontem e de hoje, tá? Coloquei uma imagem aqui de propósito, tá? Que tem de um lado a floresta e de outro, né, o desmatamento. Deixa eu marcar a caneta aqui para apontar muito bem o laser. A Amazônia de ontem, a Amazônia de hoje, tá? É claro que é um assunto bem mais complexo do que apenas uma vegetação, mas vocês entenderão mais na frente no decorrer desta aula. Então vamos lá. Primeiramente temos que falar do PIN. Tá? O que é o PIN? O PIN é um plano de integração nacional. Tá? Ele foi lançado em junho de 1970, através do projeto de lei número 1106. Tá? Então veja bem, neste plano que o governo tinha na época, tá? Previa o quê? A construção de rodovias, que eu vou especificar mais na frente para vocês, a construção de rodovias, projetos de colonização na Amazônia e projetos de irrigação no Nordeste brasileiro, tá? Então observe que o projeto de irrigação no Nordeste brasileiro já é bem antigo e até hoje não se concluiu, tá? Então observe o seguinte, o slogan que o governo tinha nessa época aqui, tá? Era integrar para não entregar, tá? Integrar era o que? Colocar pessoas, colocar gente aqui na Amazônia, tá? Integrar, preencher, para não entregar. Para não entregar para quem? Para não entregar para os estrangeiros, tá? Porque nesse período aqui quase não tinha população, era só vegetação, mata e etc. Então o governo tinha medo que países viessem para a Amazônia, né, e tomassem a Amazônia do Brasil. Tá? Então ele criou esse plano e colocou o slogan de integrar para não entregar. Então vamos lá. A colonização da Amazônia pode ser dividida em 3 fases. Tá? A primeira se identifica com o Plano de Integração Nacional, se identifica com o PIN, que vai se destacar aí na construção de estradas como a Transamazônica, nossa querida rodovia Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, também conhecido como BR-163, que concluíram o asfalto há pouco tempo, e projetos de colonização agrícola. Essa foi a primeira fase. Tá? Já na segunda fase, que vai de 1974 a 1980, tá? Através do programa Polo Amazônia, o que o governo estimulou? A formação de fazendas de gado e a extração de recursos naturais. Nesse período aqui, ó, na extração de recursos naturais, tá? Também incluiu na época os garimpos, que houve principalmente na região norte aqui uma fase muito grande de pessoas, como no garimpo do Serra Pelada e vários outros aqui na região de Novo Progresso, aqui, muitos garimpos de Itaituba que saíram na época, tá? A terceira fase é iniciada nos anos 80, que promoveu novos assentamentos rurais e mega projetos amazônicos. Então, um desses projetos foi o quê? Foi o Polo Noroeste, tá? Que inclusive foi financiado pelo Banco Mundial. Então, esse projeto Polo Noroeste, tá? Foi a BR ou a rodovia 364, que liga Cuiabá a Porto Velho, né? Que tinha como objetivo aumentar a produção da região e a renda de sua população, também a colonização agrícola, que foi muito explorada na época, muitos investimentos, como o de Machadinho. Tá? E a prática de agricultura familiar também entrava aqui nesse projeto Polo Noroeste. Então essas 3 fases era o período da colonização da Amazônia. Então observe que nessa imagem a abertura das rodovias, que era um dos quesitos que nós acabamos, dos objetivos que acabamos de verificar, trouxeram progresso, mas também teve os seus efeitos ambientais, como desmatamento e queimada. Tá? Na BR-163, que liga Cuiabá a Santarém,
Para construir a rodovia dessa magnitude, tá, no meio da floresta, então houve uma devastação muito grande. Só que o desmatamento e as queimadas não ficou somente no local das BR, como a Transamazônica aqui também. Tá? As pessoas, conforme iam se aglomerando, criando vilarejos, cidades às margens da BR, tá? Iam aumentando suas roças, seus terrenos, e assim iam derrubando e iam queimando. Então houve assim um grande efeito ambiental na região, tá? Na região amazônica, desmatamentos e queimadas incontroláveis. Para você entender, tá? Esses problemas que aconteceram, problemas ambientais, o pior deles ocorreu nos anos 90. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês entenderem. Então observe que esse aqui, ó, esse gráfico do ano de 1985 foi o pico maior do desmatamento na Amazônia legal, isso é, dentro do território brasileiro. Tá? Observem aqui, ó, quilômetros quadrados por ano. Então, no ano de 95, quase 30 mil quilômetros quadrados, gente, de desmatamento. Então, isso foi um absurdo muito grande. Foi o pior índice dos anos 80, foi o desmatamento na Amazônia. Tá? Mas teve outros momentos, como 2004, também, que quase se iguala com o que aconteceu no ano de 95. De 95, exatamente. Então, assim, o governo foi criando vários programas, ONGs foram sendo criadas, e isso foi diminuindo. Observe que em 2011 teve o menor pico, tá, de desmatamento. Quase conseguiram chegar numa escala aí de 5 mil quilômetros quadrados por ano. Então, de 30 mil para 5 mil, a diferença muito grande. Mas ainda hoje ocorre um dos grandes problemas. Isso são fatores: desmatamento a causa assoreamentos nos rios, a fauna sofre, os animais sofrem. Então é uma questão, um conjunto de problemas ambientais que causam na Amazônia. Ok, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Clica lá no sininho para você receber quando chegar vídeos novos, para você ficar inteirado no assunto sobre a região amazônica, ok? Um abraço a todos.